Olá! O Centro de Excelência inicia agora o seu programa O Ponto da Questão. Hoje temos a honra de receber aqui o professor Dr. Felipe Borgen Rocha, que é mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá, doutorando em Processo Civil pela Universidade Federal Fluminense e também atua como defensor público do Estado de Rio de Janeiro há mais de 17 anos. O professor é muito atuante na docência, em especial em cursos preparatórios para concursos públicos e carreiras jurídicas na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, a EMERGE, na Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na Pontifícia Universidade Católica do Rio e na Universidade Cândido Mendes. O professor está hoje aqui para ministrar aulas em nossa pós-graduação em Direito Civil e Empresarial e voltará em breve para ministrar a nossa pós-graduação no novo Código de Processo Civil. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, estou muito honrado e muito feliz de participar desse programa. O ponto da questão de hoje vai tratar um tema muito interessante: as tutelas provisórias nos juizados especiais cíveis e também o sistema recursal nos juizados especiais cíveis. Professor, como funciona o sistema das tutelas provisórias nos juizados especiais cíveis? Quais são as suas principais características? Como os juizados especiais têm um procedimento próprio, especialíssimo, ele não é compatível com as tutelas provisórias requeridas em caráter antecedente, ou também chamadas de tutelas provisórias em caráter preparatório. Então, ou você faz na petição inicial, se houver um pedido contraposto por parte do réu na própria contestação, você também pode fazer, ou oral na audiência de instrução e julgamento, ou por petição ao longo de todo o processamento, inclusive em fase recursal. A tutela provisória, ela se subdivide em tutela de evidência e tutela de urgência. No caso da tutela de urgência, é muito importante que aquele que está pedindo a tutela de urgência consiga demonstrar que existe um risco grave, um risco premente, de que se não houver uma proteção daquele bem jurídico que está sendo deduzido no processo, uma proteção imediata, aquele bem realmente corre o risco de perecer. Então, o advogado, quando vai formular esse tipo de pedido, ele tem que ter sempre em mente que ele tem que fazer uma estrutura probatória, um lastro probatório para demonstrar essa urgência. É muito comum os advogados trabalharem muito na questão de mostrar a aparência do direito, mostrar, olha, não, eu tenho realmente esse direito, e junta prova, e junta documentos, e junta uma série de coisas para demonstrar isso. Mas muitas vezes o que falta, e este é o grande motivo da tutela de urgência, é a demonstração da urgência, da necessidade. Professor, quais são as formas que o advogado deve buscar para evidenciar essa necessidade, essa emergência, essa urgência da tutela para que ele possa ter êxito num pedido como esse? Então, vou dar um exemplo. Um cliente seu procura dizendo que uma casa de festas ou um bar, uma boate que fica perto da sua residência tem um som muito alto, ultrapassa os limites toleráveis pela vizinhança, pela legislação urbanística. Você pode fazer uma ata notarial a respeito disso. Um outro cliente que diga que foi ofendido numa rede social, você pode ir a um cartório e pedir para ser lavrada uma ata notarial a respeito dessa ofensa, porque se você não fizer um lastro probatório a respeito desse fato, um registro, uma documentação, posteriormente essa ofensa pode ser apagada, pode ser bloqueada, enfim, e aí você perde esse elemento para justificar uma medida de urgência. O professor tocou num ponto muito importante, que é a questão da ata notarial no novo Código de Processo Civil. Vejam, a ata notarial, ela serve para que o tabelião que tem fé pública, ele possa materializar num documento, e aí vai ser um documento que vai ter uma força probatória muito forte, uma situação fática que ele está presenciando, que ele está visualizando. Muita gente usa as atas notariais para levar até o tabelião uma informação de uma rede social, de um e-mail, de alguma coisa eletrônica, para que ele visualize e diga, no dia tal, às tais horas, abri a rede social do Facebook e visualizei
tal informação. Ele pode inclusive fazer um print daquela tela e inserir isso na ata notarial. Mas o grande pulo do gato aqui é que a ata notarial também serve para que o tabelião descreva situações que ele está presenciando, visualizando. Exatamente. Então, uma das possibilidades que o professor ventilou nesse exemplo dado da boate que tem um som muito alto, é você conversar com o tabelião, ele fazer uma diligência até em data e local combinados, e nessa data e local combinados, ele presenciar que realmente a altura do som emitido pela boate adentra o recinto das casas, da vizinhança, é um som que passa de tantos decibéis, pode ter até um aparelho para medir, e ele pode materializar todas essas situações. Inclusive, eu tive a oportunidade de visualizar um caso onde o indivíduo fez uma ligação telefônica do tabelionato para uma pessoa, colocou em viva voz a ligação telefônica, que era um caso de visita compartilhada, situação de divórcio e tal, e o pai queria visitar o filho, e a mãe não estava deixando, e aí ele fez uma ligação na presença do tabelião em viva voz, e o tabelião registrou que no dia tal, às tais horas, o pai fez a ligação para a mãe lá perante ele, em viva voz, etc., e ela se recusou por telefone e disse que não ia dar acesso à criança. Então, a ata notarial hoje ela é um grande instrumento que tem muitas utilidades no sentido de você documentar uma prova que às vezes se tornaria muito difícil de você documentar para fins de uma tutela de urgência ou de uma tutela de evidência. Agora, uma questão importante que também diz respeito aos juizados especiais cíveis é a questão do sistema recursal no que diz respeito às decisões interlocutórias. Como todos nós sabemos, não cabe agravo de instrumentos contra decisões interlocutórias dadas no âmbito dos juizados especiais cíveis. Aí a pergunta que eu faço ao professor agora é o seguinte: nós estamos numa situação prática onde alguém precisa de uma tutela de urgência, junta documentos, faz toda a prova, e aí o professor esclareceu que existem dois momentos. Eu posso fazer esse pedido já na minha petição inicial ou posso fazê-lo durante a audiência única lá de instrução, diante da prova colhida, diante dos fatos que se materializaram nessa audiência, eu já fazer o pedido de tutela de urgência. Se for indeferido, existe alguma mecânica recursal que pode ser utilizada para garantir esse direito, se ele está sendo violado pela decisão do juiz? Essa negativa for materializada através de uma decisão interlocutória, o caminho aí que a doutrina e a jurisprudência construíram, isso está inclusive pacificado através de súmula do STJ, súmula 376 do STJ, é impetrar um mandado de segurança para a turma recursal atacando aquela decisão que deferiu ou eventualmente indeferiu um pedido de tutela provisória no bojo do procedimento dos juizados especiais. Muito bem, então, diante de qualquer decisão interlocutória no âmbito dos juizados especiais cíveis, o que existe de alternativa, basicamente vai ser a única alternativa, é a utilização do mandado de segurança. Neste caso, aí vai se mostrar mais importante ainda o que nós havíamos falado antes das atas notariais, de o indivíduo ter a prova documental pré-constituída demonstrando a existência do seu direito líquido e certo. Professor, muito obrigado por sua participação em nosso programa O Ponto da Questão. Gostaria de aproveitar o espaço para divulgar aqui também o livro que o professor lançou, que se chama Manual dos Juizados Especiais Cíveis e Estaduais, Teoria e Prática. Esse livro é um livro que tem se tornado já um referencial teórico no assunto envolvendo juizados especiais cíveis. O conteúdo desse livro o professor trata na sua disciplina que vai ser ministrada aqui no Centro de Excelência na pós-graduação em Processo Civil, novo CPC, e em outubro estaremos fazendo uma sessão de autógrafos aqui no Centro de Excelência com o professor e essa obra que é bastante relevante para o mundo jurídico. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, faça seu comentário, sugira novos temas e lembre-se, inscreva-se em nosso canal. Toda segunda-feira, um novo vídeo e você vai ser notificado com todas as novidades do mundo do direito. Muito obrigado!